Certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian. Nesse vídeo, a gente vai construir a parte principal do nosso site. Eu já tô aqui com o HTML da aula passada. Se você perdeu, volta lá e dá uma conferida em como a gente chegou nesse resultado que a gente tem aqui no momento. E vamos continuar colocando a mão na massa. Bom, de volta aqui no meu HTML, eu vou criar agora o conteúdo principal. Então, eu vou criar a tag main. E aqui dentro, eu vou criar uma div. E vou colocar a classe dela como main content. E a gente já vai entender o porquê que eu tô colocando essa div aqui dentro dessa outra tag main. Aqui dentro eu vou querer uma imagem que vai ser essa mesma imagem aqui de cima, só que dessa vez ela vai ser um pouquinho maior. Então eu já posso até copiar esse trecho aqui e colar aqui embaixo. Arrumar a indentação aqui, eu posso selecionar e apertar a tecla Tab para que ele fique indentado. Eu vou trocar essa classe, ao invés de ser header logo, para main logo. E aqui a gente vai utilizar a mesma imagem, mas eu não quero ela do tamanho 80. Eu quero ela com a largura de 800 e com a altura de 500. E o texto alternativo eu vou botar apenas logo de um skate. Vou salvar e a gente já vai conseguir visualizar a imagem aqui no nosso site. Além disso, eu vou querer aqui embaixo uma outra div que eu vou dar a classe de main actions, que vão ser as ações que a gente vai ter aqui nesse bloco principal. Vou ajustar aqui a indentação dele para que ele fique aqui no mesmo nível da imagem. E aqui dentro eu vou criar um título H1 e vou colocar role para a diversão. Explore a nossa coleção de skates. Vou salvar. Já temos aqui o nosso H1. Aqui, depois desses dois pontos, eu vou colocar um BR, só para que a gente possa pular uma linha, beleza. E além disso, eu vou criar aqui também um botão, que eu vou colocar a mesma classe desse botão que a gente colocou aqui em cima, que é o download button. Então vou copiar essa classe aqui, vou colar aqui embaixo, e o texto também vai ser o mesmo, vai ser baixe o app. Vou salvar, e aqui temos o mesmo botão, já estilizado, ele já está puxando aqui a mesma estilização, reutilizando a classe aqui embaixo. Mas eu quero fazer mais uma alteração nessa imagem aqui. A ideia é que a gente coloque esse texto e o botão por cima da imagem. Então eu queria dar um desfoque nessa imagem. Se a gente vier aqui no site novamente do pixel.photos e descer um pouquinho aqui, nós vamos encontrar essa seção onde diz que é possível a gente colocar um blur na imagem, dar um desfoque na imagem. Basta que a gente pegue a URL e coloque o sinal de exclamação, a palavrinha blur. E a gente ainda pode informar aqui a quantidade de blur que a gente quer, que vai de 1 a 10. Então eu vou fazer isso. Vou copiar aqui esse trecho, vou colocar aqui no nosso código e eu quero o nível de blur no nível 6. Eu acho que já vai ser suficiente. Antes de salvar, vou voltar aqui no nosso site e agora sim, vou salvar e você vai perceber que a imagem agora ela tem um desfoque. Show de bola. E agora a ideia é que a gente posicione o nosso título e o nosso botão em cima dessa imagem. E como você já deve imaginar se você assistiu às aulas passadas, nós falamos sobre as positions do CSS. Com elas a gente pode remover um elemento do flow do HTML, do fluxo normal do HTML e posicioná-las utilizando algumas propriedades como top, left, right e o bottom. Nós vamos fazer agora algo muito similar ao que nós fizemos naquela aula. Eu vou transformar toda essa nossa div que está servindo aqui como um container em uma div com a posição relativa. Dessa forma nós podemos transformar essa nossa outra div numa posição absoluta e mover ela aqui dentro. Vamos para a prática para ficar mais claro. Aqui no meu style.css eu vou selecionar o meu main content, que é todo esse conteúdo aqui que a gente está vendo, é o nosso título, o nosso botão e a nossa imagem, e vou transformar ele no position relative. Quando eu salvar, como já é esperado, a gente não vê nenhuma alteração, e eu vou selecionar agora as nossas ações, que a gente tem aqui a classe main-actions, e vou colocar a position como absolute. Quando eu salvar, novamente não temos nenhuma diferença, mas a partir desse momento, essas ações elas foram removidas do flow. A gente não consegue visualizar nenhum elemento sobrepondo elas aqui, porque a gente não tem mais nenhum elemento aqui para baixo, mas agora ela está removida do flow. Prova disso é que se a gente vier aqui nesse seletor CSS e colocar o top como 0, por exemplo, ela vai se mover para o topo da nossa div que tem a classe main content. Só para que a gente possa recapitular e ficar mais claro, vou clicar com o botão direito aqui do mouse e vou vir inspecionar. Vai abrir aqui a minha DevTools. Deixa eu diminuir ela aqui um pouquinho para que a gente possa visualizar melhor. Fechar essa aba aqui e a gente vai ver que a gente tem a nossa div main content. A gente vai perceber que a nossa div ela vai ocupar todo o tamanho da nossa imagem, todo o tamanho que a nossa imagem precisa para crescer. Se eu tivesse aqui uma imagem maior, essa nossa div, por ser o elemento pai, ele iria crescer para poder acomodar essa imagem aqui dentro. Então dessa forma a gente pode posicionar a nossa div de ações referente a todo o conteúdo dela, que se trata apenas da imagem. Perceba que quando eu passo o mouse por cima dessa div main content, a div lá de baixo, a div de ações, não está nem contando para a largura ou altura, já que quando eu utilizei aqui na lateral
o Position Absolute, ela foi removida do flow, ela foi removida do fluxo do HTML. Então beleza, eu vou fechar aqui essa nossa DevTools, não precisamos mais dela por enquanto, e eu quero que essas ações, tanto o texto quanto o botão, eles sejam posicionados um pouquinho mais para baixo. Então eu quero que, em relação ao bottom, a parte de baixo, eu quero uma distância de mais ou menos 20%. Vou salvar e beleza, está numa posição legal. Eu também quero dar uma distância aqui a partir da esquerda, eu não quero que ela fique tão grudada aqui à esquerda. Então eu vou utilizar aqui o left e vou colocar aqui uns 5%. Quando eu salvar, a gente vai ter aqui um espaçamento mais bacana. E a gente tem aqui agora um problema em relação às nossas cores. Esse preto está muito difícil de ver por conta da imagem que a gente tem aqui no fundo. Então eu vou vir aqui e vou trocar a cor de tudo que está dentro dessas ações para branco. Quando eu salvar, beleza, já temos aqui agora uma visualização muito mais agradável desse nosso texto. A gente pode inclusive alterar esse botão aqui também. Vamos fazer isso para ter mais um exercício aqui na construção desse site. Se eu voltar aqui no nosso HTML, eu vou ver que esse button, ele é um filho de main actions. E de forma similar ao que a gente fez aqui anteriormente, aqui em cima, a gente pode vir aqui no style, vou utilizar esse mesmo seletor CSS aqui embaixo, mas dessa vez pegando os buttons que são filhos de algum elemento que tem essa classe. Vou fechar ele aqui embaixo e aqui dentro eu vou inverter essas cores. Eu quero que o fundo tenha a cor branca com FFF e que o texto agora tenha a cor preta com 000. Beleza, dá para ver um pouquinho melhor dessa forma, né? E por fim agora, vamos estilizar a nossa imagem aqui do fundo. Deixa eu voltar aqui no nosso HTML e a gente já tem uma classe aqui para ela, que é essa main logo. Vou utilizar ela aqui então, main logo, vou abrir o nosso bloco de declaração e eu quero que a borda dela seja de 30 pixels, o border radius na verdade seja de 30 pixels, quero dar um arredondamento. Quando eu salvar, a gente tem um leve arredondamento aqui na nossa imagem. E além disso, ela está muito juntinha aqui ao topo. Seria bacana a gente dar um espaçamento, tanto entre o nosso cabeçalho e o nosso conteúdo principal. Se eu voltar aqui no nosso index, a gente vai ver que a gente tem essa tag main englobando tudo. E exatamente entre a tag main e a tag header que a gente quer ter um espacinho. Então vou voltar aqui no nosso CSS, vou capturar aqui a nossa tag main e vou colocar uma margem na parte de cima de 24 pixels. Vou salvar e agora a gente tem um espaçamento aqui em cima que deixa essa parte principal aqui mais harmônica. Bom, nessa parte aqui de baixo eu quero algum texto. Então eu vou vir aqui no nosso HTML e vou incluir dentro da nossa tag main algumas sections. Inclusive já percebi aqui uma coisa que a gente pode melhorar no nosso site. A gente pode transformar essa div em uma section também. Então eu vou vir aqui e trocar em vez de div para section. Vou copiar aqui e colar, vou salvar. A gente vai perceber que as posições se mantiveram. Apenas o nosso título diminuiu um pouquinho, mas isso daqui aconteceu por causa dos valores padrões do navegador. Quando a gente utiliza uma section, o H1 que estiver dentro dele vai ter um tamanho menor. Mas veja que todo o resto se manteve. Isso porque a gente utilizou as classes no lugar das tags, como seletores no CSS. E isso é uma das vantagens de se utilizar classes. Você pode reutilizá-las e você também pode trocar a tag da qual elas fazem parte e elas vão continuar aplicando aquelas regras CSS que você definiu. Então aqui embaixo eu vou criar uma outra section e dentro dessa section eu vou querer 2 parágrafos. O primeiro parágrafo eu vou colocar um lorem aqui com 30 palavras mais ou menos, basta digitar lorem 30 e clicar enter, vou salvar e eu vou duplicar esse parágrafo aqui. Então eu vou copiar e vou colar ele aqui embaixo. Deixa eu vir aqui para a parte da frente, vou salvar. Temos 2 parágrafos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer antes da gente ir para o CSS, eu vou dar uma classe para essa nossa nova seção, que vai ser uma description section, uma seção de descrição, vou salvar e vamos aqui no nosso CSS agora estilizar essa seção. Então eu vou capturar aquela classe que a gente criou lá no nosso HTML, description, tracinho section, abrir o nosso bloco e a primeira coisa que eu quero fazer aqui é colocar um display como flex. Como você deve imaginar, a gente vai colocar agora esses nossos parágrafos um ao lado do outro. Quando eu salvar, perceba que agora temos um ao lado do outro aqui. Além disso, eu quero que esse texto ele tenha uma margem de 20 pixels ao redor. Beleza, dessa forma a gente tem um espaçamento aqui em relação à nossa imagem, uma distância aqui também em relação às bordas e entre um ao outro. Mas perceba que se eu mover um pouquinho o tamanho da nossa tela, esse texto começa a ficar bagunçado. Ele começa a ficar muito pertinho um do outro. Veja aqui nesse trecho. Para isso a gente pode utilizar uma propriedade que a gente ainda não viu, que é a gap. Ela pode ser utilizada quando você utiliza o display flex ou display grid. E ela basicamente significa a distância entre os elementos que fazem parte
do Flex ou do Grid. Por exemplo, eu vou colocar aqui o valor de 30 pixels. Quando eu salvar, nesse momento nós temos essa distância de 30 pixels entre um parágrafo e outro. Esse gap, diferentemente do margem, vai ser aplicado apenas entre os elementos que estão dentro de um container que é Flex ou Grid. E além disso, eu vou colocar aqui que o alinhamento do texto, eu quero que ele seja left. Eu acho que não vai dar nenhuma alteração aqui no momento, mas eu vou deixar aqui essa classe para alinhar o texto à esquerda. E para finalizar essa parte aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte: conforme eu vou aumentando o tamanho da nossa tela, veja que a imagem e o nosso cabeçalho, eles vão acompanhando o tamanho da minha tela. Mas eu gostaria que isso aqui ficasse centralizado. Para corrigir isso daqui, a gente pode utilizar um truque bem legal. Eu vou vir aqui no nosso HTML e você pode vir aqui no body do seu HTML, vou utilizar a classe e vou colocar a classe aqui de content, conteúdo. Uma outra forma de fazer isso daqui seria englobar todo o seu conteúdo dentro de uma outra tag, mas eu vou utilizar aqui nesse nosso caso, como é um site simples, o body mesmo. Vou colocar a classe de content aqui, vou vir no nosso CSS e vou capturar essa classe content. Na verdade, deixa eu colocar ela aqui mais para cima, já que é algo que está mexendo no body, é legal que a gente mantenha uma certa ordem aqui no nosso CSS. Então, logo abaixo do HTML, eu vou colocar aqui essa nossa classe content e eu quero que o max width, ou seja, a largura máxima, seja de 800 pixels. E se você se lembra bem, 800 pixels é exatamente o tamanho dessa nossa imagem aqui. Então, quando eu salvar, você vai perceber que todo o conteúdo agora está respeitando esse tamanho de 800 pixels. Mas ainda assim, ele está andando conforme eu diminuo ou aumento aqui o tamanho do navegador. E para isso, basta que a gente coloque aqui uma margem. E eu vou querer uma margem aqui no topo e na parte de baixo de 20 pixels. Mas eu vou querer uma margem horizontal, ou seja, na esquerda e na direita, automática. Quando eu salvar, perceba que o nosso elemento aqui ele já andou um pouquinho. E agora, conforme eu for aumentando ou diminuindo o tamanho do navegador, ele vai se preservar ali no meio, juntamente com todo o nosso conteúdo, porque a gente colocou essa nossa classe aqui no body. Bom, pessoal, essa aula já está ficando um pouquinho grande, então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai terminar o nosso site, nosso projeto final. Espero que até aqui você tenha entendido como colocar em prática tudo aquilo que a gente viu nas aulas passadas, durante todo esse curso, e sinta-se à vontade para vir aqui e brincar, mudando a cor, mudando a posição, colocando mais elementos ou removendo elementos para você ver como vai funcionar no seu site. Tenho certeza que o aprendizado que você adquirir brincando com esse site aqui vai ser muito valioso durante a sua jornada. E é aquilo, se você gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal, deixa um comentário aí embaixo para eu saber se o conteúdo foi bom, se o conteúdo agregou ou algum conteúdo novo que você quer ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.